Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Vou fazer agora a parte 2 da última Conversas de Ressonante, que eu estava falando sobre como manifestar. E a gente entrou no tema da sutilização. A sutilização, ela é a parte mais importante para quando a gente deseja manifestar alguma coisa. Eu estava explicando para vocês sobre a questão da nossa alimentação. O fato de você estar se alimentando com mais elevado potencial de oxigênio faz com que as suas células fiquem mais alcalinas. Quando as suas células estão mais alcalinas, o pH do seu corpo se torna mais alcalino. E com isso você tem mais energia, você tem mais saúde. O seu corpo funciona melhor. E com isso você harmoniza todas as consciências que você tem dentro de você. A alimentação física, embora ela seja o último ponto, o último degrau nessa grande escada que é os passos para a nossa sutilização, ela também tem um impacto. Você pode se alimentar conforme as cores para harmonizar chakras, por exemplo. Chakras que você perceba que estão em desarmonia. Tudo isso faz parte do processo de sutilização. Os símbolos que você olha com mais frequência auxiliam você na sutilização e etc. Isso tudo faz parte do processo de você conseguir se conectar no nível mais sutil de cada molécula do seu corpo e com isso você estar integrado. Quando você tem coerência, tá? Em todo o seu corpo, presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. É muito mais profundo do que está parecendo. Quando você tem coerência com cada molécula do seu corpo, você se torna uma força raio laser em uma única direção e você se torna imparável. Para você entrar em harmonia com cada célula do seu corpo, você precisa conversar com cada célula do seu corpo, você precisa se conectar com cada célula do seu corpo. E quando você tem a complexidade de alimentos que muitas vezes trazem informação, né? Informação, luz, que dão formas diferentes para o seu corpo, dão formas, às vezes, de acidez, por exemplo, trazem para você determinadas informações, isso codifica você. Cristina Cairo, nos livros dela, se não me engano, quase todos, ela menciona o significado que cada alimento tem. Por exemplo, se você é uma pessoa que muitas vezes é grosseiro, grosseira na forma de falar, ou é muito duro, uma pessoa assim mais que é muito papo reto, né? Como alguém que eu conheço, qual é o segredo? Consuma mais mel. O mel, ele traz para você essa doçura. Se você é uma pessoa que tem problemas com determinados alimentos, procura o significado que isso tem no inconsciente e perceba que você se torna aquilo que você come. A forma, informação está naquele alimento. Pensa bem, observa. Tudo é uma questão de observação, de análise, de percepção. Você é inteligente, você faz ressonância harmônica, você tem essa percepção fina. Perceba como se comporta o animal que você se alimenta. Quais são os hábitos que ele tem? Como é a forma como ele se alimenta? Como é a forma como ele vive a vida? Percebe que essas informações estão codificando você. Tem um impacto naquilo que você vai trazendo para você. E não é bom nem ruim, gente. Não tem nem certo, nem errado, nem bem, nem mal, nem feio, nem bonito. Tudo isso são simplesmente significados que você dá para as coisas. Só que se você quer entrar num processo de sutilização, ou seja, se você quer entrar num ponto em que você tem total
e perfeito com o controle, conexão com cada célula do seu corpo, você precisa entender que tipo de formato, informação você está colocando para dentro do seu corpo, porque é isso que vai dar forma aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, às suas palavras. Em última instância, a maneira como você vai estar se sentindo, em que faixa vibratória você vai estar para manifestar o que você deseja. E isso pode gerar incoerência em você, no seu corpo. E quando você tem falta de coerência, você deixa de ser aquele raio laser em uma única direção e você passa a ser somente uma parte que puxa para um lado e outra parte que puxa para o outro. Você não faz a alquimia, como a nossa cartinha que está ali, porque essa é a parte 2 do vídeo. Eu só um canal, gente. Só tô aqui para passar as informações. Para mim não faz diferença nenhuma se você segue ou se você não segue. Só tô aqui para trazer aquilo que pode ajudar no caminho, aquilo que a gente sabe que traz resultado. Quando você sutiliza a sua energia física, você se torna mais leve para acessar vibrações mais elevadas. Então fica mais fácil para você conseguir entrar facilmente em estado meditativo, em estado de gratidão, em estado de sentir amor incondicional, etc. Isso facilita para você. Assim como o fato de você trabalhar os seus traumas internos, você trabalhar aquilo que são os seus pesos, entre aspas, você deixar tudo isso ir, isso acaba fazendo com que você se utilize ainda mais. Quanto mais você limpa dentro de você as coisas, mais você consegue se utilizar, porque você para de prestar atenção em informações que estão distantes do que está acontecendo no agora. E você começa a enxergar o agora como ele é. Você para de enxergar o looping daquilo que você foi projetado para ver. O que acontece na nossa vida, já expliquei isso algumas vezes aqui no canal, só que às vezes a gente repetir a informação de formas diferentes, às vezes traz outros significados, tá? Quando você olha para uma pessoa ou para uma situação, você jamais está enxergando aquilo que é. Você está enxergando aquilo que você acredita que aquilo é. Você só enxerga ao seu redor aquilo que está dentro de você, o seu conteúdo do inconsciente, que vem através daquilo que você se alimenta, vem das informações que você recebe, que fazem com que você crie caminhos neurais específicos, respostas específicas. Eu já falei algumas vezes aqui e vou repetir, porque isso é a chave para você abrir certas portas que você nem sabia que existiam dentro de você. Às vezes a gente está cercado de muros e a gente acha que a gente está fechado num determinado lugar e que isso é segurança, e a gente deixa de perceber que isso é somente uma outra prisão. Quando você passa por várias situações, desde a barriga da sua mãe, em que você ouviu seu pai e a sua mãe gritando na sua frente, ou você escutou esses gritos, quando você vivenciou, experimentou, seja com você, ou você viu isso acontecendo com pessoas próximas de você, violência, seja física, mental, emocional, de qualquer tipo, quando você experimentou de maneira repetida, ou seja, não é só um dia e nunca mais, é várias e várias e várias vezes a sensação de ser traído na sua confiança quando você era criança.
Sabe o inofensivo, na volta a gente compra? O inofensivo, você pode escolher o que você quiser e na última hora o seu pai ou a sua mãe não paga, não compra aquilo que você queria porque diz que não tinha dinheiro. Essas pequenas traições que às vezes os nossos pais eles fazem sem a intenção de nos machucar, é simplesmente a bagagem que eles já estão carregando com eles. Quando você vivencia isso de maneira repetitiva e 70% da população mundial vivenciou isso e hoje é consequência disso, você se torna uma pessoa que tem aquilo que a gente chama de transtorno do trauma complexo. O que significa que o seu organismo, o seu cérebro, ele é muito inteligente. O seu cérebro ele gosta de economizar energia. Por isso que existe um livro que fala 80-20, o princípio do 80-20, que 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. O seu cérebro segue exatamente a mesma regra. O seu cérebro busca economizar energia em todo o tempo. Então, o que acontece com o seu cérebro quando você começa a vivenciar essas situações que geram muito estresse, geram muito cortisol numa criança que começa a criar caminhos neurais, etc. O que acontece? A criança experimenta aquilo e qual é a reação, que é uma reação humana, normal para qualquer pessoa, é fight, flight or freeze, certo? Que é a fuga, o fugir, brigar, enfrentar ou congelar, né? Eu falo sempre em inglês, por isso que eu esqueço a palavra em português. Quando você escolhe esses 3 comportamentos, você pode escolher eles no início, você escolhe isso para quando você tem uma situação estressante. O problema é que a situação estressante, ela acontece repetidas vezes, portanto, ela vira uma constante. Então, o seu cérebro ele tem algumas escolhas. No início, ele escolhe, ok, nós vamos entrar em fuga, congelamento ou reação quando nós estivermos em perigo. Então, como você está constantemente em perigo, você aciona isso muitas vezes. Aí, ok, você cresceu, né? Você cresceu sendo modulado, colocado na forma de uma pessoa que vive nesse estado de fuga, reatividade ou congelamento, porque são sempre os comportamentos de alguém que está nesse estado de busca por sobrevivência. Então não tem mais o pai, a mãe ou sei lá quem que fazia essas coisas com você, tá? E aí você vai para o mundo. Quando você está no mundo, pode ser que o seu corpo diga, no início, ok, eu posso relaxar um pouco, mas ele já está acostumado. Lembra que o seu cérebro, ele gosta de economizar energia? Então o seu cérebro começa a fazer assim. A gente vai entrar em modo sobrevivência toda vez que a gente sentir um desconforto. Porque afinal de contas, se eu já estou acostumada com isso, eu entro em hipervigilância, certo? Então eu estou constantemente tendo um fluxo enorme de pensamentos, eu tenho dificuldade para dormir, etc. Então o seu corpo diz, eu vou entrar nesse modo somente quando tiver algum desconforto na volta, alguma situação de perigo, ok. Com o passar do tempo, o seu corpo diz, o seu cérebro diz, não, mas vamos economizar mais energia. Vamos começar a agir assim, toda vez que alguém fizer algo ou disser alguma coisa que gere uma sensação parecida com aquela do ataque que eu recebia. Então, o seu cérebro começa a ficar ativado assim praticamente o tempo inteiro. Qualquer coisa ativa em você esses gatilhos. E é por isso que algumas pessoas acabam entrando, por exemplo, naquele estado em que elas ficam funcionais durante o trabalho, mas chega em casa precisa dormir 2 dias. É uma pessoa que qualquer coisinha já dá um grito, ou então qualquer coisinha já sai, não toma responsabilidade, não toma decisão, tem incapacidade de tomar decisões, porque afinal de contas passou por tudo isso e está com o modo sobrevivência ativado o tempo todo.
O seu cérebro, quando ele está nesse modo sobrevivência, ele não consegue acessar os dois lados do hemisfério, entendeu? Ele só fica em um lado, que é o lado da sobrevivência, o tempo inteiro ativado. E, portanto, quando você não consegue acessar os dois lados do seu cérebro, você não consegue tomar decisões com tranquilidade, você não consegue refletir todos os ângulos que uma determinada situação tenha. Então, alguém fazer alguma coisa para você, você não consegue racionalizar. Não é pessoal, a pessoa só está fazendo isso porque ela está tentando tal coisa. Não, você acha que a pessoa fez isso para mim, é contra mim e eu tenho que responder. Ou então a pessoa fez isso para mim, é contra mim, então eu preciso fugir. Ou então a pessoa fez isso para mim, é contra mim, então eu fico congelada, eu fico sem ação. E às vezes a pessoa nem tá falando isso para você, nem é com você. Então você entende que 70% das pessoas, 70% da humanidade está presa nesses três comportamentos, que muito possivelmente você tenha se identificado em algum nível, de alguma forma. E tudo isso impede você de entrar em estado de sutilização, porque afinal de contas você vai estar o tempo inteiro armado. Quem está armado não tem espaço para deixar nada entrar. Quem está armado tem dificuldade de sutilizar, de elevar a frequência, de ter gratidão. Como é que eu vou ter gratidão se eu passei a minha vida inteira sendo doutrinada para estar em estado de sobrevivência e modo de sobrevivência o tempo todo? E se vocês observarem, a sociedade, hoje em dia, ela nos impele a estar em estado de emergência, em estado de sobrevivência o tempo todo. O tempo todo você está recebendo um monte de informação, isso tudo aumenta o nível de cortisol, aumenta a adrenalina, aumenta tudo isso, e você acaba ficando em estado constante de hiperestimulação. Então, quando a gente está falando de sutilizar, a gente está falando de ir na raiz dessas coisas, dessas memórias que fazem você entrar nesse estado de sobrevivência constante, você ir lá e você mudar isso. Porque o que acontece, eu acho que isso já está bem evidente, se você entendeu a minha explicação. Se você experimenta isso, e como é 70% da população, talvez não seja você, talvez seja uma pessoa que mora do lado de você, ou que é seu chefe, ou que é seu colega de trabalho, eu não sei exatamente quem. A única coisa que eu sei é que isso possivelmente está próximo de você. Quando você está reagindo, você não está reagindo à pessoa, ao que está acontecendo. Você está reagindo à imagem que você tem na sua cabeça em looping sobre tudo isso, que gerou tudo isso. Enquanto você fica com essas imagens congeladas no fundo do seu cérebro em repetição, você continua projetando fora a mesmíssima coisa. Tá fazendo sentido? Primeira lei do Kybalion, lei hermética, Hermes Trismegistus, palestra do professor. O universo é mental, ou seja, tá tudo na sua mente. E quando você é condicionado dessa forma, como o seu cérebro busca economizar energia, ele fica onde é familiar. E isso muitas vezes é o familiar. Entende? E como é que você quer fazer a alquimia de manifestar se isso é tudo que você vê? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Que quanto mais você se alimenta de coisas ácidas, mais você vai agravando, só que isso é o familiar para você, você está acostumada com o caos. Então isso condiciona você a buscar ainda mais o que é familiar, que é a batata frita, é a pizza, é essas coisas todas que geram mais acidez, que geram mais desorganização, que geram menos coerência, que é isso que você está acostumado, porque esse era o ambiente que você cresceu. Entende que é uma imagem que está lá atrás
de uma determinada coisa que gera todas essas outras consequências. Ou então você entra num estado tão grande de paralisia que você não consegue fazer outra coisa além de ficar no celular. Dopamina, 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 dopamina. Netflix. Nada contra Netflix, gente. Tem uns documentários bem legais, tem uns filmes bem legais, se você sabe absorver as coisas, entender que ali está passando uma mensagem, que está passando através de símbolos, que vai ficar codificado no seu subconsciente, porque tem imagens que o seu olho nu não consegue perceber. Que a semiótica, que é a comunicação através dos símbolos, que é a base para tudo isso que é feito, está codificando você de uma determinada maneira, está, de certa forma, doutrinando os seus comportamentos e seus padrões subconscientes. Se você está consciente de que é isso que você está absorvendo, tá beleza, gente. Escolha muito bem aquilo que você está absorvendo e saiba que isso tem um impacto, que tem um preço. É só isso, entende? E tudo isso faz parte da manifestação, da materialização. Essas foram algumas consciências que vieram para mim durante essa 14ª onda, dessa importância da sutilização, dessa importância da gente buscar dentro de todas as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance, e o nosso corpo também é uma ferramenta, a gente buscar elevar o quantum de luz que nós temos acesso. Isso eleva automaticamente a nossa vibração e frequência. Tudo que você tem disponível em você, ao redor de você, você precisa utilizar para transformar e trazer a sua alquimia para você manifestar. Lembra da parábola dos talentos? Que a cada um foi dada uma determinada quantidade de talentos e que depois você é cobrado com a quantidade de talentos que você tem? É exatamente a mesma coisa com a ressonância. Você, além da ressonância, você tem todos esses outros recursos, o seu corpo, o lugar onde você mora, as pessoas com quem você convive, as coisas que você escolhe assistir, tudo que você escolhe fazer, tudo isso são talentos, são recursos que você escolhe como canalizar para maximizar os seus resultados. É muito importante a gente se dar conta disso, porque aí entra uma outra problemática, né? Um outro ponto, que nessa 14ª onda também ficou muito claro, que é a questão do yin e yang, né? Se você tá nesse caos todo, né? Nessa bagunça toda, vendo essas imagens em looping, que dirá você olhar para o papai e para a mamãe, você olhar para o feminino e masculino, né? Que dirá isso, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Agora, se você já começou a organizar seu caos interno, talvez vá fazer sentido essas coisas que eu tô comentando para você. Talvez vá fazer sentido você olhar para a pessoa que está do lado de você, na sua relação, se você está numa relação, principalmente se você é ressonante. Eu confesso para vocês que todos os meus relacionamentos, antes do meu relacionamento atual e antes de eu fazer ressonância, eu perdia dinheiro. Perdia. E eu não entendia o porquê. Hoje que eu estou num relacionamento sendo ressonante, e o abençoado que me acompanha não é ressonante, nem acredita nessas coisas, nem quer saber dessas coisas, de vez em quando ele tem os seus momentos de iluminação e aí ele vai lá, me pede para correr as barras dele, por exemplo, iniciativa dele, ele pede e eu ofereço, não tem problema nenhum para mim. Ele tem muita sabedoria, que ele de vez em quando ele partilha, é uma pessoa muito reservada. Mas desde que eu comecei essa relação, já estando ressonante, já sendo ressonante, eu percebo a mudança. Porque você cria campo, você acaba fazendo dinheiro. Se você... Eu não sou a tia da creche, eu não sou a professora, eu não sou a dona da verdade, tá, gente? Só tô falando aquilo que o professor fala. Se você tá numa relação em que você
está tendo dificuldade de manter os seus recursos financeiros e ou multiplicar, abra seus olhos e veja. Porque o yin e yang estão sinalizando que alguma coisa ali não está dando campo. E não dá campo gera incoerência, porque há alguma incoerência. E às vezes é muito confortável e muito familiar a gente estar em relacionamentos que o yin e o yang estão completamente bagunçados, porque é isso que a gente cresceu assistindo, gente. Voltar para o familiar, como eu falei antes, é o processo mais natural. O seu cérebro gosta daquilo que é familiar, daquilo que ele já conhece, daquilo que ele não tem que criar um caminho novo neural. Entenda o que eu estou falando, olhe para isso. Porque se você começa a organizar papai e mamãe, você começa a organizar... Porque, gente, eu já fiz um vídeo aqui falando do yin e yang, né? Falando de pai e mãe, que não é só pai e mãe dessa vida, né? Que é de todas as outras vidas onde você existe. E que, na verdade, eles são só hologramas, tá? Eles só são representações, avatares de como o seu yin e yang estava no momento em que você foi atraído para o planeta Terra, tá? Então, assim, o seu pai e a sua mãe, eles são desse jeito, são daquele jeito, olha com bastante atenção, porque eles são só representantes daquilo que estava contido na sua energia quando você veio para cá. E se isso ainda te incomoda, se às vezes ainda dá vontade de pegar pelo pescoço e fazer falar com Jesus um pouco mais de perto, é porque você precisa falar com Jesus um pouco mais de perto e trazer um pouco mais de compaixão para você. Olhar seus pais com amor é diferente de ignorar tudo que eles fizeram, é diferente de ignorar tudo que aconteceu, e é olhar que tudo isso é só uma criação, é só uma manifestação de algo que estava dentro de você. É muito duro falar isso, gente, é muito duro dizer isso, porque eu sei que tem gente que tem histórias pesadíssimas. É muito duro dizer isso, é muito duro pensar que há pessoas nesse planeta que talvez tenham escolhido nascer em famílias que aconteciam barbaridades, crimes. É horrível. E é horrível pensar também que, de alguma forma, se a gente enxerga isso no mundo, é porque isso está dentro da gente. Fiz um vídeo sobre o filme O Som da Liberdade, que é um filme pesado, toca no meu coração de uma maneira que vocês não podem imaginar. E que ele fala sobre a questão de você levar contra a vontade pequeninos de um lugar para outro, para servir aos interesses de pessoas que vivem numa distorção das suas energias libidinosas, vamos dizer dessa forma. É difícil, porque a gente olha para isso e, claro, a gente pode pensar, nossa, que horror, existe gente monstruosa no mundo e não sei o quê. Só que sabe o que eu penso quando eu vejo esse tipo de filme? E quando eu vejo essa realidade batendo na minha cara, eu penso quanto eu ainda preciso limpar de distorção dentro de mim para que essas crianças possam existir numa realidade onde isso jamais aconteça. Enquanto essa distorção existir em mim, em você, em qualquer outra pessoa, isso continua existindo. O universo é mental. Tudo é só uma projeção daquilo que existe dentro de você. Transforma em você e você faz a alquimia no externo. E por que isso tem a ver com manifestação? Por que a distorção dessa energia? Por que a distorção do feminino e masculino tem tanto a ver com isso? Por aquilo que o professor fala. Eu sei que incomoda vocês ouvir esse tipo de coisa da minha boca.
é que se vocês não ouviram quando o professor falou, bom, todas as coisas que estão acontecendo fora, tudo isso é só uma consequência das coisas que existem dentro da gente. E enquanto a sua libido não está alinhada, enquanto a sua libido não está sendo bem focalizada, enquanto você não está experimentando prazer, enquanto você não está saindo do segundo degrau, tudo isso é o segundo degrau, você tem perrengue para materializar. E tudo isso entra dentro da sutilização. Doido, né? Existem núcleos em você que precisam ser olhados. E as memórias, elas ficam também a nível do corpo físico, né? Tem aquele livro, o corpo, The Body Keeps the Score, né? O corpo guarda o score de tudo aquilo que você vivenciou. Fazer yoga somática é uma maneira de liberar essas memórias. Fazer a prática da Kundalini e do Osho é uma maneira de você liberar essas memórias, porque é uma meditação ativa, você mexe o seu corpo. Pessoal, eu tava gravando o vídeo, cortou, e como eu falo pra vocês, é tudo canalizado, então eu não tinha como regravar as informações, porque ia ficar, enfim. Mas vou só finalizar o vídeo, né, com o resto das informações. Quando uma pessoa, por exemplo, ela passa por uma anestesia geral, ela depois o corpo dela fica tremendo muitas vezes. Algumas pessoas têm essa reação. Isso é o corpo botando para fora aquilo que ficou reprimido por conta da anestesia. E isso é uma forma de liberação emocional, uma liberação que fica ali preso no físico. Então, você fazer esse tipo de yoga, que é uma yoga somática, que é uma yoga que você bota para fora aquilo que você tem de sensação, que muitas vezes até a meditação do Kundalini do Osho, que é uma meditação ativa, vocês podem procurar no YouTube, tem em vários lugares, tem de graça. Inclusive, em algumas cidades, eu sei que em Porto Alegre tinha um local que eles faziam com você a meditação do Kundalini, porque ela é uma meditação diferente, é uma meditação que você faz com os olhos vendados, no escuro, tem fase de pé, você dança, você treme o corpo, você permite que esse tremor venha para fora, etc. Tudo isso são formas de você limpar do seu corpo memórias, travas, informações que ficam ali gravadas. Isso é uma maneira de você ir liberando de você aquelas... quase que é uma carapaça que você fica, né? As couraças do Reich, que a gente falava, né? Que você precisa liberar, você precisa limpar. Se você não limpa no físico, aquilo ainda continua preso em você de alguma forma, sabe? Então, libere, use tudo que existe aí de disponível para que você faça mais liberações e melhore o resultado que você tem com a sua ressonância harmônica. Eu tenho feito a experiência de fazer esses exercícios e ainda juntando outras coisas, como por exemplo, quando você faz esse movimento aqui, se você experimentar fazer agora, ele é um movimento de normalmente quando a gente é criança, que o pai e a mãe, quando alguma coisa acontece, por exemplo, que faz esse carinho assim, você se sente automaticamente em segurança. É um sentimento de segurança que vem para você. Então, no inconsciente já fica gravado esse movimento. Por isso que, por exemplo, linguagem corporal, quando alguém encosta no seu braço, a pessoa está dizendo eu gosto de você. Tudo fica ali transmitido no inconsciente, né? Então, essa é uma forma de você começar a trazer esse sentimento de segurança para você. É isso que eu tenho feito, eu faço o exercício da yoga somática, que faz a liberação das emoções, então muitas vezes gera choro, gera esse tremer com o corpo, que eu deixo acontecer, e depois eu vou fazendo assim, eu estou em segurança, eu estou em segurança, eu estou segura, eu estou segura. Por quê? Porque eu sei que o meu corpo ele precisa sentir essa segurança. É isso que faz com que a liberação seja ainda mais efetiva.
Mas é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, se tiverem informações que vocês não entenderam, se vocês tiverem perguntas, questões que vocês gostariam que eu respondesse através dos vídeos, por exemplo, eu tenho o maior prazer de responder para vocês depois, né? Fazendo vídeos, etc. Então, se tiver dúvidas, se tiver questões, vai deixando aqui nos comentários. Todas essas informações sobre toda essa liberação, tudo isso faz parte de como você manifestar. Você não tem como manifestar enquanto você ainda está carregando todas as informações. Enquanto você não consegue ficar leve, né, limpar tudo que existe em você, você não consegue ainda conectar com cada célula do seu corpo, você não consegue sutilizar. Quando você consegue sutilizar, você consegue coordenar as coisas, tudo fica muito alinhado para que você manifeste aquilo que você deseja, você eleva a sua frequência muito fácil. É preciso um caminho, tem todo um trabalho para você fazer a sutilização. Mas eu vou ficando por aqui. Se tiverem perguntas, deixa aqui nos comentários. Ajuda bastante o meu trabalho, porque aí eu vou direcionando, respondendo, né? É o que um gerador faz, a gente responde, né? E também, se você chegou até o final desse vídeo, deixa um coraçãozinho aí pra eu saber que você chegou no final. Foi muito difícil esse vídeo, viu? Ficou cortado, teve uma série de coisas. O meu celular, ele tá nesse Mercúrio retrógrado dizendo: eu não quero mais trabalhar. Assim, né? Ai, enfim, gente. É isso. Deixa um beijo grande. Um ótimo dia pra você. E respondendo já a pergunta, vai ter uma parte 3 para conseguir entender um pouco mais sobre essa questão da sutilização, se vierem as informações, sempre parte da canalização. Certo? Beijo grande, um ótimo dia para você e até a próxima.